pessoal! Sejam novamente bem-vindos à nossa disciplina Gestão de Processos. Essa é a nossa aula 2. Vamos falar sobre tipos de processos. Gente, os processos eles podem ser primários ou secundários. O que seriam os processos primários? É aquele ligado à produção de um produto que a empresa tem por objetivo entregar ao seu cliente. Isto vale para qualquer tipo de empresa, tá, gente? Seja pública, privada, ONG, militar, etc. Ou seja, o processo que está diretamente associado à produção do produto lá ou do serviço, ele é um processo primário. Às vezes a atenção sempre é mais voltada para eles. Mas nós não podemos esquecer que temos os processos secundários, ou também chamados de processo de suporte, tá? A depender do livro que vocês estudem, nós podemos também ver o nome processo de suporte, que vão dar apoio aos processos primários, e mesmo secundário para que possam existir. Então, daquela ideia que nós já tivemos da aula 1, de que processos eles são atividades que se interrelacionam, interagem, nós precisamos saber que a empresa sempre vai ter aqueles primários que estão associados à sua atividade principal e os secundários que vão dar suporte, mas que eles têm a mesma importância, porque eles sempre vão interagir. E secundários, já que dá suporte, eles são de extrema importância para que os primários venham a acontecer de forma eficiente, tá? E claro que tanto um tipo como o outro precisam ser melhorados, gerenciados e otimizados. Então, estudar processos dentro da empresa para buscar essa melhoria, sim, vai abordar os processos primários e secundários. Nós temos alguns exemplos de processos primários e secundários. Primários: recebimentos, produção em si, a venda, o atendimento. Veja, se eu sou uma empresa que produz alimento, sou uma empresa que produz arroz, então eu vou ter recebimentos de matéria-prima, eu vou ter a produção em si do arroz, eu vou ter a venda e também vou ter o atendimento ao cliente. Esses fatores, esses processos estão associados à atividade principal da empresa de arroz. Aí, o que seria nessa empresa processos secundários? Planejamento estratégico, ou seja, como essa empresa vai se manter no mercado ou vai se voltar para o mercado. As manutenções de máquinas, o RH para contratar as pessoas para realizarem as minhas atividades, as auditorias para verificarem se os processos estão em andamento de forma correta. Vejam que tudo isso vai dar suporte aos processos primários. Nós ainda temos outra classificação. Os tipos de processos segundo a natureza destes processos. Eles podem ser industriais ou administrativos. Vamos entender melhor os processos industriais. Os processos industriais, eles sempre vão resultar em bens ou serviços, tá? Então, dentro dos tipos de processos quanto à natureza industriais, nós ainda temos os processos industriais de manufatura e os processos industriais de serviços. Por mais que a gente diga processos industriais e nos vem na cabeça apenas a manufatura, a execução de um produto, nós temos como exemplo aí a universidade. Ela precisa de processos que produzam os serviços de ensino e aprendizagem, por exemplo. Então, essa é a grande classificação dentro dos tipos de processos industriais. Processos puramente industriais de manufatura, a fábrica, onde executa o produto, e nós temos processos industriais de serviços, como as universidades. Sobre os administrativos, nós temos, são processos que apoiam os processos industriais e outros processos administrativos, desempenham funções importantes ao core competence, né?
o Core Business da empresa, que trata-se do negócio principal da empresa, da competência central dela, e é um processo administrativo, jamais deve prevalecer sobre um processo industrial. Então, esses processos administrativos são importantes ser conhecidos porque eles vão dar suporte aos processos industriais. Lembrando que todos os processos, eles interagem, se interrelacionam. E aqui, pessoal, é outra classificação para processos. Aqui é quanto ao produto, ou seja, quanto às características dos produtos ou do produto que a empresa escolheu trabalhar, tá? Nós vamos ter uma produção ou discreta ou contínua. A discreta também é conhecida de intermitente, tá? Que eu vou ter paradas, eu vou ter, por exemplo, às vezes lotes de produção. Dentro do discreto, eu tenho ainda a produção sob encomenda ou a produção repetitiva, tá? Dentro da produção contínua, eu só tenho o processo contínuo. Vamos para o discreto. Vamos conhecer aqui algumas características dos produtos feitos por estes processos, porque é assim que a gente consegue identificar o tipo do processo quanto ao produto, conhecendo as características dos produtos. Então, vamos lá. Discreto, sob encomenda, nós vamos ter o processo por projeto e o processo jobbing. O por projeto é quando as empresas elas lidam com produtos discricionários, usualmente bastante customizados. Discricionários que está envolvendo a questão de ser único, tá? Eu trabalho fabricando armário e guarda-roupa, então o meu cliente solicita aquelas características deste produto, dificilmente outro cliente vai pedir as mesmas características idênticas. Pode ter algo parecido, mas sempre vai ter um detalhe específico daquele cliente, tá? O tempo de produção aqui, nesse tipo de produto, normalmente é longo, então ele vai ter baixo volume de produção, dificilmente os processos por projeto, eles vão fabricar vários produtos, né? Então vai ser baixo volume, porém ele oferta alta variedade, por essa questão de customização. Eu faço armário, então pode ser qualquer tipo de armário, tá? Só não vou fazer vários tipos ao mesmo tempo, porque requer tempo, tá? Então, fiquem bem atentos a essas características. Pode aí cair para vocês a interpretação justamente disso. Tipo de processo por projeto. Então, ele possui essas características de produtos customizados, baixo volume e alta variedade. O jobbing, ele também vai possuir uma alta variedade, mas os produtos eles compartilham os recursos de operação. Lá no projeto, eu vou fazer o produto por encomenda e atendendo os requisitos dos clientes de forma única. Aqui no job eu já posso ter algo mais padronizado. E todo produto que eu for realizar, eles vão compartilhar daqueles mesmos recursos, daquelas mesmas máquinas, tá? Daquela mesma linha. Agora vamos para o discreto, só que repetitivo. Nós vamos ter o embate ou bateladas, né? Ou em massa. O bate, ele é semelhante ao por job, tá? Mas aqui ele não possui uma alta variedade. Aqui a variedade já diminui, ele vai aumentar um pouquinho o volume de produção. Já o em massa, eu vou ter alto volume, baixa variedade de produção. Aqui eu vou ter atividades bem repetitivas e previsíveis. Então, eu sei bem já as etapas de produção, elas já são bem mais padronizadas do que o em bateladas e do que o de job, tá? Aqui nós podemos ter, sim, a padronização completa de atividades. O contínuo, né, já está no outro extremo. Processo contínuo vai operar em períodos de tempos longos, e a palavra contínuo também remete aos produtos inseparáveis e produzidos em fluxo ininterrupto, tá? Gente,
É fácil a gente distinguir contínuo de massa, porque eles possuem as características bem parecidas. É você imaginando, por exemplo, a produção de energia. Se a gente olhasse a transmissão de energia, a gente não consegue separar o que tem ali. Se a gente olhar a produção de cimento, a gente não consegue separar o que tem dentro daquela produção de cimento, tá? Então, ali vai ser um fluxo ininterrupto e contínuo. E aqui, gente, é uma figura clássica para mostrar justamente as características de variedade e volume de produção e os tipos de processos, tá? Então, vocês podem se deparar com essa imagem nos livros que falam sobre tipos de processo e aqui na nossa disciplina em exercícios e etc. Bom, é através dessas características que nós definimos esses tipos de processos. Então, nós temos aqui na vertical a variedade de baixa até alta, variedade de tipos de produtos ofertados e produzidos, e o volume na horizontal, de baixo até alto. Então, nós temos ali, pertinho do baixo volume, mais alta variedade, o tipo de processo por projeto. E eu coloquei o exemplo de projeto de construção. Nós podemos ter o projeto de construção de uma estrada, de uma ponte, de uma torre. Então, baixo volume, porque eu não vou fazer várias torres ao mesmo tempo. E alta variedade, porque eu posso fazer as torres de acordo com as necessidades do cliente. Depois de projeto, vamos aumentando um pouquinho o volume e diminuindo um pouquinho a variedade, mas ainda é alta. É o job. Nós temos aí a fabricação de material de limpeza como exemplo, tá? Aqui a gente já sabe que as atividades, os produtos vão compartilhar das etapas de produção, tá? Depois disso, nós temos o lote ou em bateladas, né? O batch. Nós temos o exemplo de fabricação de tintas. O volume, ele vai ser um pouquinho maior e a variedade vai ser mediana, tá? A fabricação de tintas é um bom exemplo porque nós vamos ter lotes de tintas. Eu não vou fazer tintas de cores variadas ao mesmo tempo, tá? Então, percebam que aqui eu já consigo ter uma discriminação, uma previsibilidade da produção maior do que o job, tá? E aqui a sequência de produção já é bem mais conhecida. Em massa, eu tenho o exemplo de fabricação de carros. Aqui a padronização já é bem alta, bem maior do que em job, bem maior do que em lotes e bateladas. E vejo que o volume já é bem mais alto e a variedade é bem mais baixa, tá? Nós temos exemplo aí, fabricação de carros, como eu já mencionei. E no contínuo, está no extremo de alto volume e baixa variedade. O exemplo é o fornecimento de energia, ok? E quanto ao serviço, nós estávamos falando de manufatura. Então, nós vamos ter classificação de processos para serviços também. Suas operações, elas podem ser de serviços profissionais, lojas de serviços ou serviços de massa. Os serviços profissionais, eles são aqueles bem customizados. São baseados em pessoas, a ênfase está no processo, como o serviço é feito. Em geral, ocorre na instalação do cliente, é os mais conhecidos. Nós temos os serviços de consultores, como exemplos, alguns advogados, os prestadores de serviço a domicílio em geral, tá? Então, vejam que aqui a customização vai existir e às vezes também temos aqui serviços únicos, a depender da atividade que eu escolho. Loja de serviços é baseado no contato com o cliente, possui atividades de linha de frente e de retaguarda distintas. Por exemplo, os bancos. Os bancos é loja de serviço. Ele tem, por exemplo, aquela atividade de linha de frente com os caixas, mas lá atrás já tem o pessoal trabalhando que pode também atender ao cliente bem de forma mais específica.
tá? Nós temos aí as lojas de comércio em geral, lojas de shopping, empresas de locação, hotéis, restaurantes, têm contato com o cliente, tá? Mas algumas atividades, elas são padrão. Por exemplo, no banco, se eu vou realizar um financiamento, tem aquela sequência de passos padronizada. Claro que o cliente, ele, no meio do caminho do contrato a ser realizado, ele vai escolhendo, né, as opções melhores para ele. Mas o banco já tem, sim, todas aquelas etapas descritas, né, para poder ofertar aquilo para o cliente e ter contato com o cliente. Já os serviços de massa têm pouco contato com o cliente. Eles estão orientados para produtos específicos, são padronizados e pouco flexíveis. Ou seja, o cliente não tem muita escolha. Por exemplo, a gente vai no supermercado, vai ter aquela oferta de produtos ali. Pode faltar algo da marca que você desejaria? Pode. Então, ou você escolhe para outro supermercado procurar ou comprar de outra marca. Então, veja que é pouco flexível. Por quê? Porque o padrão daquele supermercado é ofertar apenas aquelas marcas que você enxergou lá, tá? Nós temos outros exemplos: aeroportos, empresas de transporte no geral, empresas de comunicação. Bom, vamos falar sobre reunião e decomposição dos processos. Gente, todo processo está contido no processo maior. Assim como todo processo pode ser decomposto. Nós temos, então, com essa decomposição dos processos, uma nomenclatura a aprender. É macroprocesso, processo e subprocesso. Vamos a esta figura aqui que exemplifica bem essa reunião e decomposição dos processos. Nós já sabemos que o processo, para existir, ele precisa de entradas, né? E ao receber a entrada, então, eu sei que vai rodar ali um macroprocesso, mas que esse macroprocesso, ele é a junção de pequenos processos. Então, eu tenho aí processo 1, processo 2, processo 3, processo 4. Vejam que o processo 2, ele ainda pode ser mais detalhado, ele pode possuir subprocessos. E eu tenho na imagem aí a descrição de subprocesso 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 para o processo 2. Então, essa reunião e decomposição dos processos são importantes serem determinadas e estudadas para que a gente consiga aquela velha e boa padronização que vai levar à otimização do macroprocesso total da empresa, tá? Eu acho que na aula passada a gente mencionou a história do restaurante, né? Nós tínhamos lá a atividade do garçom, de pegar o pedido do cliente. E eu falei assim, quais seriam os outros processos do restaurante? Então, tinha lá a cozinha. Gente, dentro de uma cozinha vai ter vários subprocessos. E vejam que a atividade do restaurante, dentro do restaurante, do garçom, da cozinha, do caixa, do buffet, e etc., eles vão formar o macroprocesso do restaurante, que é ofertar aquele alimento, aquele serviço para os seus clientes, tá bom? E no fim do macroprocesso, nós vamos ter a saída, que é a entrega do produto ou o serviço final. Bom, o que nós podemos falar mais sobre reunião e decomposição dos processos? Gente, não existem fronteiras bem definidas a um processo, e isso dependerá de quem fará o mapeamento e a modelagem dos mesmos. Essa delimitação depende de consenso do bom senso do responsável ou responsáveis, né, pelo mapeamento e modelagem dos processos. Então, essa visão de processos, né, essa visão sistêmica do que acontece em cada processo, vai depender muito de quem está analisando aquele processo. Então, eu tenho que delimitar o início, o meio e fim de um processo.
Então, quando eu digo que não existem fronteiras bem definidas a um processo, é porque vai depender de quem está estudando aquele processo. Então, você poderia dizer, eita, professor, então ficou difícil eu observar um processo e ter que determiná-lo, sabendo que ali não tem uma fronteira bem definida. Ah, nós precisamos estudar os principais elementos de um processo. Vamos conhecê-los agora? Nós vamos usar esta figura para determinar os principais elementos de um processo que te ajuda a entender o que seria o mais principal de abordar naquele processo. Você precisa começar perguntando sobre o resultado deste processo, ou seja, qual o objetivo deste processo, o que ele precisa produzir. Todo processo ele existe por algum motivo. Então, a primeira coisa, defina o objetivo deste processo. Em segundo lugar, é importante sempre saber e entender quem são os clientes do processo, como eles interagem, como adquirir um produto que é resultado deste processo. Fazendo esta análise, você já começa a entender melhor as necessidades deste processo, das etapas, por exemplo, que vai vir para ser descrita e entender essa visão de processo. Então, eu preciso começar com as entradas físicas, quando eu vou descrever os processos. Quem são as entradas físicas? São as matérias-primas que vão alimentar o processo e, ao final, serão transformadas de alguma forma. Nós temos, por exemplo, aqui na imagem, o polímero. Temos até alguns polímeros, né? Que são as bolinhas de plástico, vamos dizer assim, coloridas, que elas vão ser transformadas em produtos de plástico, né? Nós temos aí aquelas pecinhas de encaixe, né? Que as crianças brincam. E temos produtos aí de cozinha de plástico também. Quem seriam as entradas lógicas do meu processo? São os dados, gente, informações que vão alimentar o processo. Dados, por exemplo, de fornecimento, de compra, de chegada, de estoque, são informações que vão fazer com que a gente se prepare o processo para que ele aconteça, tá? Eu só vou conseguir transformar uma matéria-prima se eu souber se ela está disponível, em que quantidade, quando o produto vai ser ofertado, se não tem, se já está sendo feito um processo de compra, tá? E aí, isso vai me ajudar na preparação do processo. Do outro lado, nós precisamos definir as saídas físicas e as saídas lógicas. As saídas físicas são os resultados dos materiais de processamento. O que foi processado e o que saiu daquele processo, ou o que vai sair, né? E as saídas lógicas são as informações de dados resultantes daquele processo. Produtividade, refúgio, falha, tempo de produção, porque já do tempo de produção já posso buscar uma otimização, tá? Se teve espera, se não teve, se teve muita movimentação, o, o percurso daquele produto, são as informações sobre o resultado daquele processo. Outra característica importante para definir processos são as diretrizes. Vejam que elas estão nas entradas e percorrem o processo e estão nas saídas. Então, para que o processo funcione, são necessárias direções, ou seja, o que deve ser feito, né? O caminho que isso vai me levar. Chamamos isso então de diretrizes e normalmente estão ligadas aos planos operacionais e estratégicos da empresa. Ou seja, o que a empresa espera que aconteça
com aquele processo. Esse produto, essa operação, esse processo vai contribuir de que forma estrategicamente? A empresa está querendo produzir altos volumes para garantir mais produtos na demanda, porque tem demanda. A empresa quer produzir mais rapidamente porque ela está requerendo isso, porque seus concorrentes estão sendo rápidos e ela está requerendo isso para se tornar mais competitivo no mercado. Então, essas diretrizes vão fazer com que a gente busque entender o processo de forma mais detalhada e com aquele olhar associado ao fator estratégico da empresa. Se a empresa está querendo rapidez e quando eu vou mapear o processo eu percebo que tinha muita espera na produção, então eu já sei que eu preciso melhorar esse ponto, porque a ideia da empresa é ser mais rápida. Eu percebo que ela não está conseguindo fazer aquele volume de produção tão requerido. E como eu sei isso? Com os dados de produtividade, tá? Então, essas diretrizes, elas nos ajudam a entender melhor os processos dentro da empresa. E eu também tenho que pensar no processo sempre no PMC, que é o Programa de Melhoria Contínua, também conhecido como TQM, do Total Quality Management, né? É o constante aperfeiçoamento do processo, gente. Ele é tido como uma entrada quando a gente estuda processos, tá? Não existe uma visão de processo ou uma gestão de processo numa empresa sem incluir o PMC. Eu preciso fazer acontecer a melhoria contínua. Então, quando eu penso no processo, eu já preciso estudar os recursos usados para a execução daquele processo, para que eles sejam os melhores ou buscar os melhores, seus procedimentos e até a questão da qualificação dos profissionais que executam os processos. Existem algumas metodologias para isso, tá? Nós temos dentro da gestão da qualidade a ISO 9000, conjunto de normas ISO 9000, que ajudam a empresa a definir o seu sistema de gestão da qualidade, tá? E assim a otimizar também esses processos e buscar a melhoria contínua. E nós temos o modelo de maturidade da capabilidade, que é o momento de estudar a capacidade de produção daquela empresa, tá? De produzir um certo produto, que vai estar associado ao processo que executa aquele produto ou serviço. E nós temos outros fatores a serem estudados dentro dos processos, né? Ser definido, quando você diz eu vou detalhar o que compõe esse processo. Nós temos o benchmark. O benchmark ele é uma prática de estudar as melhores empresas, os melhores métodos, para que aquela empresa que está precisando se destacar no mercado, fazer uma melhoria contínua, ela possa incorporar aquelas melhores ideias aos seus processos, tá? Então, eu tenho aí, benchmark é a melhoria contínua e sistematizada dos processos por meio da avaliação dos produtos, serviços e processos de trabalho das organizações que possuem as melhores práticas. Gente, não é, eu vou entender o processo daquela empresa que está top no mercado e trazer aquela ideia para a minha empresa e copiar. Não, não tem esse negócio de copiar e colar, né, no benchmark. Eu vou entender o que acontece de melhores práticas em outras organizações e tentar incorporar isso na minha empresa, mas sabendo das minhas capacidades, entendendo o meu público interno, tá? Porque eu preciso incorporar e não copiar e colar, né? A finalidade, então, é a comparação de desempenhos e identificação de oportunidades de aperfeiçoamento na empresa que está realizando o benchmark. E isso vai interferir no processo. O processo ele vai passar por mudanças quando eu realizo o benchmark. Então, é uma característica que vai influenciar, sim, no mapeamento de processos. As metas, as alocações de recursos e a mão de obra são outros fatores que vão interferir nos processos e precisamos ficar atentos, tá? As metas, elas estão diretamente ligadas aos objetivos do processo de melhoria contínua. Ela sempre vai definir onde se quer chegar. Então, quando você vai definir lá o objetivo daquele processo, sempre vai ter uma meta incluída naquele objetivo, tá?
Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Aumentar a produção de açúcar em 30% para atender a demanda e maximizar os lucros. Se isso não tinha sido definido há 2 meses atrás, então com 2 meses eu preciso colocar isso aí em prática. Então, eu vou ter que estudar o processo e fazer as modificações necessárias. Outro exemplo, melhorar o atendimento aos clientes, ouvindo suas reclamações, implementando melhorias para reter o maior número possível deles. Isso vai alterar o processo? Vai. Então, se eu já fiz um mapeamento anteriormente, vejam como é importante ter essa visão do processo. Quando chega essa nova meta, eu já entendo um pouco, então eu vou fazer os ajustes necessários para alcançar essa meta. Já a alocação de recursos são os equipamentos e instalações necessários para a realização do processo. Às vezes eles se modificam. Eu preciso conhecê-los atualmente, alinhar ao benchmark, às metas, né, aos tipos de entradas físicas que podem também estar mudando e perceber se esses recursos que estão sendo utilizados estão adequados às necessidades daquele processo. Tá? A mão de obra são os processos, eles vão necessitar de pessoas para sua operação, né? Mesmo sendo automáticos, nós sabemos que cada vez mais as atividades estão automatizadas, mas elas vão precisar de pessoas interagindo com as máquinas. Então, eu preciso também entender sobre capacidade dessas pessoas, treinamento, tudo isso vai interferir no processo. E por fim, nós temos tecnologia da informação, gerente do processo e medição de desempenho. A tecnologia da informação são as ferramentas de software ou hardware que sustentam o processo. Né? Dentro da empresa, os mais conhecidos são os ERPs, né? Os sistemas de produção para compra, para produção, para recursos. Já o gerente do processo é a pessoa responsável pelo funcionamento correto e adequado do processo. Ele atua ali e vai auxiliar nesse estudo do processo, porque ele é o responsável e conhece bem. A medição de desempenho ela sempre vai ser usada para manter o processo dentro de um padrão de qualidade esperado ou desejado. Trata-se de um conjunto de técnicas, normas e métodos que permitem, entre outras coisas, a melhoria contínua. Medir desempenho de eficiência, eficácia, rapidez, lucro, refúgio, até das falhas, vai ajudar a gente entender melhor como esse processo está funcionando e desempenhando a sua tarefa, para tentar fazer os ajustes necessários e entender muito bem esse processo. Essas são as nossas referências utilizadas para a nossa aula. Pessoal, fiquem atentos aos prazos de entrega das atividades. Vão lá na nossa agenda, na pasta de orientações gerais. Fiquem atentos, ok? Bons estudos e até a próxima aula.